Vamos combinar que essa pandemia a gente já está discutindo de forma muito fervorosa os assuntos mais polêmicos. E eu tô aqui para trazer um, porque eu acho que vale a pena e a gente precisa de muita diversidade para debater o empreendedorismo feminino, as suas muitas controvérsias, apesar da força das mulheres, da nossa força no mercado de trabalho, no ambiente de negócios, já ter ser comprovada não só pelo cotidiano, mas também por indicativos, tanto das instituições relacionadas a negócios quanto as instituições políticas, o como a gente ainda tem dificuldade em fomentar, em dar suporte, entender, ter empatia e mais, perceber o impacto que nós temos na economia e no processo de transformação. Cola comigo, deixa eu dar aqui um panorama. Você sabia que o Brasil tem a sétima maior proporção de mulheres como empreendedoras iniciais aqui? Isso não é um dado da Juliana, não, tá? É um dado da GEM, do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que avalia aí o comportamento de algumas variáveis relacionadas ao ambiente empreendedor aqui no Brasil. Um outro dado super importante é que o aumento proporcional das mulheres que são chefes de domicílio, ou seja, que a grana que elas colocam em casa é a grana que banca todo mundo, saiu de 38% para 45% nos últimos anos. E se a gente olhar para os dados do Sebrae, aqui do nosso lado, quase 10 milhões de mulheres estão à frente de alguma atividade empresarial aqui, e isso representa 34% dos negócios. E quando a gente vai olhar para essas mulheres, elas normalmente, pensando em nível de escolaridade, de capacitação, estão 16% acima dos homens, só que a gente ganha quase 22% a menos que eles. Cara, e se você já teve que passar por uma situação como mulher, de ter que buscar uma linha de crédito, de ter que pegar empréstimo, com certeza você já enfrentou uma realidade que é bizarra, que é de conseguir uma grana que se um homem tivesse pedindo no teu lugar, ele ganharia quase 15% a mais. E mesmo você tendo uma taxa de inadimplência menor, porque a gente tem uma taxa de inadimplência de mais ou menos 3,7% e os homens têm de 4,2%, a gente ainda paga taxa de juro quase 3,5% maior do que os homens pagam. Então, se já é difícil empreender no Brasil, sendo homem, olha os desafios que a gente enfrenta mais. E eu vou falar, não são só esses, não. Eu fiz uma enquete muito rápida no meu Instagram, pedindo para as mulheres compartilharem comigo algumas situações em que elas perceberam, seja empreendendo nas suas próprias carreiras, como colaboradoras de alguma companhia, ou empreendendo à frente de seus negócios, situações difíceis que elas tiveram que enfrentar. Pasmem! Cara, quase 90%, vou até olhar aqui, ó, quase 90% falou sobre alguma situação de assédio moral ou sexual, e os outros 10% tiveram aparência questionada, né, forma de se vestir, cabelo, unhas e tal. E também dentro dessa galera dos 10%, além, né, isso está dentro do assédio moral, mas essas mulheres foram muito mais específicas, de estarem à frente de reuniões em que elas colocam as suas opiniões, as suas estratégias e seu plano tático, todo mundo finge que não viu, e quando um homem coloca a sua ideia, que na verdade é a ideia dela, todo mundo acata e coloca em operação. E eu vou falar que essa talvez é uma das coisas mais difíceis que eu enfrento hoje, empreendendo ao lado do meu marido. Porque muitas vezes a gente para desenhar uma estratégia, um conteúdo ou alguma abordagem comercial e basicamente eu sentei para poder colocar as coisas, precificar e fazer o negócio acontecer, e na hora de negociar e apresentar, todo mundo busca por ele. Mas cadê o Fernando? É surreal. Mas aí eu vou te falar, por que é tão importante estimular? Eu vou te perguntar, né? O empreendedorismo feminino. É só por causa da questão do gênero? É só por uma só, né? Entre muitas aspas, por uma questão de equidade, né? De direitos semelhantes? Tem mais. Hoje, se a gente for olhar as mulheres que empreendem, quase 100% delas, 96%, têm apenas um trabalho.
Ou seja, elas realmente focam naquele negócio para fazer a coisa acontecer. Ela não tem a opção de dar errado. 75% está há 2 anos ou mais no mesmo tipo de negócio. E 81% estão à frente sozinhas, sem nem ter um sócio para poder dar suporte. E os dados mostram e comprovam que quando a gente se aventura no mundo dos negócios, a gente não só investe o nosso tempo, a nossa energia para poder atingir as metas e objetivos, muitas vezes sem ter suporte e sem poder compartilhar as nossas inseguranças e nem as nossas decisões, a gente ainda encerra o dia sendo chefe de família. A gente tem dupla, tripla jornada, porque chega em casa ainda tem que fazer toda aquela engrenagem rodar, ter certeza de que está todo mundo alimentado, de que tem todos os produtos e serviços dentro de casa para as coisas acontecerem, é responsável pelo desenvolvimento da família como um todo e dos relacionamentos. E a gente não tem como opção não dar certo. O sucesso é a única meta possível. Muitas de nós faz isso, inclusive, sem um parceiro e criando os nossos filhos sozinhas. Porque, vamos combinar, pai, coisa mais comum, pai que abandona e fica na responsabilidade da mãe. E a gente tem outros desafios. Só que na hora que a gente consegue, e a gente consegue muitas vezes, fazer essas engrenagens darem certo, a gente entende uma engrenagem muito maior chamada economia. E na hora que você começa a dar equidade e começa a trazer diversidade para a discussão, eu não acho que a gente possa discutir, acho que a gente deve discutir dentro dos nossos grupos nichados, mas os homens têm que fazer parte disso e entender realmente qual é o nosso papel. E para isso, se você tem que lidar com eles, né? Já teve que lidar com eles no seu time, na sua família, você sabe que tem. Se não colocar ele no processo de discussão, ele não vai entender e não vai mudar comportamentos. E se a gente não muda os comportamentos, a gente não vai mudar os hábitos, a gente não vai mudar o padrão. Então, tem que ter diversidade nessa discussão. Agora, cara, já parou para pensar que além de trabalhar e ter que enfrentar tudo isso no dia a dia, você chegar em casa e ainda ter que tocar os afazeres domésticos, sabe? Preparar, ter rotina com os filhos, outras várias atividades, tentar manter a sanidade mental em meio a tantas responsabilidades, eu acho, e sinceramente esse é o meu maior desafio. O preconceito, ele está presente no nosso dia a dia, seja na hora de negociar, seja na hora de tomar algumas decisões. A própria sociedade desacredita a gente, às vezes, porque a gente está no poder, e muitas vezes esse preconceito ele é velado, ele não é explícito. Se você carrega, então, outras características, porque se eu sofri preconceito muito, muitas vezes eu entrei numa reunião sendo muito jovem, que eu era jovem, mulher, dentro de um padrão de beleza em que as pessoas aceitavam, e ainda assim eu sofri todo quanto é tipo de abuso moral, sexual, sexismo, preconceito de acharem que, cara, as minhas ideias ou as minhas estratégias não eram minhas, que eu dormi com alguém para poder ter, e encontro isso hoje, porque as pessoas ainda acham que é o meu marido que pensa por mim. Agora imagina se eu tivesse ainda acoplado aqui uma falta de acesso a uma educação de qualidade, se eu fosse de outra etnia. Cara, isso só vai piorando. Eu hoje tenho meus filhos junto com meu marido, a gente não é uma família que tem pais separados, eu não crio os meninos sozinho, então eu fico imaginando ainda para as mães que são solo. Cara, parece que são frames assim de dificuldades que só vão criando uma capa ainda mais grossa para as mulheres se colocarem com mais assertividade, e que a gente precisa ainda lidar com as nossas próprias inseguranças, porque não pode compartilhar com ninguém. Em algumas ocasiões, para aqueles 85% das mulheres, não tem nenhum sócio ou uma sócia com quem elas possam compartilhar responsabilidades, debater rumo da empresa, compartilhar dúvida ou até mesmo dividir esse fardo, sabe? Acho que esses são alguns dos pequenos desafios. E se eu citei algum aqui que de alguma forma não te representou, por favor, comente aqui, porque eu acho que a gente precisa levar essa discussão para o maior número de pessoas possível. E aqui, desse lado, o que eu posso falar é que dentro do Five Five Lab Club é um ambiente
Como eu falei, eu enfrento isso algumas vezes e eu falo isso abertamente para os homens que fazem parte. Então a gente tornou esse ambiente cada vez mais favorável para as empresárias que procuram ter esse sucesso e contar um pouco com esse mindset, com essa cultura cool para jogar a seu favor. É um ambiente que promove troca, cooperação, que a gente compartilha assim experiências e tal, e a gente apoia o empreendedorismo feminino de verdade. E um jeito para provar para você que isso é real, eu tenho aqui inúmeros exemplos, mas minha sócia Ana Beatriz, ela fez uma sequência durante o ano passado todo, conversando com mulheres empreendedoras e que contaram as suas histórias, histórias de mulheres que transformaram a realidade da sua vida, das suas casas, das suas comunidades, cada uma cumprindo o seu papel, compartilhando dificuldades e entender, quiçá, por onde a gente pode começar a discutir o futuro do empreendedorismo feminino e o como a gente pode atuar. Toda essa nossa necessidade de empoderamento, de independência financeira, de criar realmente as nossas próprias alternativas ligadas principalmente às nossas próprias necessidades, sabe? Ligadas às necessidades de outras mulheres. A gente tem uma relação natural mesmo de cooperação e de compreensão com os nossos consumidores. Então, tem um termo, né, chamado sororidade, que está mega em alta nessa década e faz muito mais sentido ainda no universo do empreendedorismo feminino, porque é dele que nascem muitos negócios e que eles estão surgindo cada vez mais por causa dessa relação de cooperação e de compreensão e de entendimento das dores. Eu acho que a gente tem um futuro com inovações nos setores que antes eram dominados por homens, que faziam coisas para mulheres e que a gente se ajudando, a gente pode chegar lá muito mais rápido. E a surpresa que eu tenho para vocês é, eu vou criar um código e é um código que pode ser usado apenas para as mulheres, porque lembra que a gente ganha 22% a menos que eles? Pois eu vou dar um código com um cupom de desconto de 22% em absolutamente todos os produtos e serviços do 55 Lab, inclusive o 55 Lab Club. Sabe por quê? Eu quero te ver lá. A gente pode crescer junto. Se você conhece uma mulher que pode fazer parte disso, coloca o nome dela aqui que a gente entra em contato. Até mais, pessoal. Valeu!